Bom, pessoal, dando continuidade na parte de gás ideal, a gente vai ver agora a equação geral dos gases. O que eu fiz? A gente vai ter duas situações. A primeira é quando o recipiente ele é aberto e a segunda é quando o recipiente ele é fechado. Perceba que na primeira situação, o recipiente ele está fechado. Ao longo do processo, eu abro o recipiente, uma parte das partículas escapam e logo em seguida eu fecho. Então, durante o processo, ele estava aberto. Eu quero que a gente ressalte o seguinte: o estado desse gás inicial, eu vou chamar ele de P0, que ele tinha uma certa pressão inicial P0, um certo volume inicial V0, uma certa temperatura T0. Nessa situação, vale a pena também colocar que ele tem uma certa quantidade de partículas, uma certa quantidade de número de mols. Muito bem. Chegando na parte final, a gente vai ter uma nova pressão, que eu vou chamar de P, um novo volume, uma nova temperatura e um novo número de mols. A pergunta é: tem como eu relacionar o estado inicial do gás com o estado final do gás sem me preocupar com o processo? Sim. Como? Se a gente aplicar a equação de Clapeyron no estado inicial, a gente fica com P0, V0, N0, R vezes T0. Lembrando que R é uma constante. Isolando a constante dos gases ideais, a gente tem que R é dado por P0 vezes V0 dividido por N0 T0. Muito bem, aplicando também a equação de Clapeyron no estado final, a gente fica com PV-NRT. Da mesma forma, isolando a constante dos gases ideais, a gente tem que PV é igual a NT. E aí, olha que coisa interessante. Eu tenho duas equações para descobrir o R, mas o R é uma constante. Então eu posso falar que essas duas equações são iguais? Sim. Portanto, você pode comparar o estado inicial com o estado final, escrevendo PVNT é igual a P0 V0 N0 T0. Você percebeu que eu inverti as ordens, mas foi proposital. Por quê? Aqui a gente chega na equação geral dos gases para recipiente aberto, que é o PV initi povo noto. E a gente pode aplicar. Perceba que eu não me preocupo com o que aconteceu no meio do processo. Eu só me preocupo com o estado inicial, que está aqui, que desculpa, eu inverti a ordem, e eu me preocupo com o estado final, que está aqui. Beleza? Espera aí que meu F surgiu. E aí é só aplicar a equação da equação geral dos gases para recipiente aberto. Mas, professor, como que eu vou saber que o recipiente é aberto? Durante o momento, ele vai falar que as partículas escaparam ou entraram. Se saiu ou entrou, é que o número de mols não é constante. Então, você tem que usar essa equação para relacionar o quê? O estado inicial do gás com seu estado final. Agora, se o recipiente for fechado, o que acontece? O número de mols ele é constante. Ou seja, não vai nem entrar partícula e muito menos sair partícula. E aí o que acontece? Sabendo que o número de mols é constante, escrever na nossa continha do lado anterior. Espera aí, estou terminando de escrever. O que vai acontecer? Como o número de mols é constante, a gente pode falar que o N é igual ao N0. Então eu simplifico. Então, você vai ter que a equação geral dos gases para recipiente fechado é o PVT Povotó. E aí você relaciona pressão, volume e temperatura do estado inicial com a pressão, volume e temperatura do estado final. Lembrando que o estado inicial eu chamo de índice zero, que é o P0, V0 e o T0. E o final eu não ponho o índice, que é o PVT. Então fica PVT Povotó. Beleza? Tá aí as nossas equações e é só aplicar. Lembrando que quando você aplica, você precisa saber o estado inicial e o final. O processo eu não preciso saber. Pode ser que ele informe, mas não é necessário. Tendo as informações do estado inicial e do estado final, a gente consegue relacionar matematicamente através da equação geral dos gases ideais. Beleza? Fechamos esse vídeo. Vamos para o exercício agora. Até o próximo, pessoal. Quer dizer, até o exercício.